Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da São Leopoldo Mandic e estou aqui à frente do nosso Mandicast. No Mandicast de hoje nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo na biotecnologia. Você sabe o que é biotecnologia? É associar as funções, a biologia de órgãos, tecidos, do ser humano ou de outras vidas, junto com processos tecnológicos. E como empreender na biotecnologia? Como fazer o desenvolvimento de uma empresa biotecnológica e colocar produtos na prateleira para a venda? Quais são os processos regulatórios, as dificuldades? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o fundador da empresa chamada 3DBS, Pedro Massaguer. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Pedro, ele é administrador de empresas e tem o doutorado em política científica e tecnológica. Super legal isso. Pedro, é difícil empreender? É difícil empreender, Marcelo. Eu acho que o principal desafio é você conhecer exatamente esse mercado onde você está entrando. Se a gente associa o objeto do empreendedorismo, né, como algo extremamente inovador, eu diria que ainda tem uma complexidade a mais, que é a incerteza sobre uma série de elementos de negócio para esse objetivo. Então, se a gente não tem referência, eu não sei exatamente qual vai ser o meu mercado. Se é muito inovador, ele pode estar lidando com barreiras regulatórias a serem definidas, que é um pouco o nosso caso no campo da engenharia de tecidos. E, especificamente, você pode até mesmo lidar com questões éticas, né? Sobre a longevidade humana, sobre transplantes de órgãos, né? Então, eu não diria que é trivial, mas é extremamente prazeroso. Sem dúvida. Então, esses que você citou são, por exemplo, os principais desafios que vocês, na 3DBS, uma empresa dedicada aí a fazer bioimpressão, encontra como desafio, por exemplo, esses regulatórios, ou tem outros também? Eu acredito que esses são alguns, mas tem outros também, né? No caso da biotecnologia, da engenharia tecidual, da medicina regenerativa, a gente lida com insumos de alto custo, né? O preço da célula, o preço dos meios, as análises que têm que ser realizadas. No caso dos insumos, eles em geral são dolarizados, né? Se a gente olha para os desafios na área da saúde, né? Essas são pesquisas de ciclo longo, né? Ou seja, nós temos aí no mínimo 5, 6 anos, até 10, né? No desenvolvimento de novas tecnologias, novos medicamentos. Então, um planejamento financeiro, ele é crucial. E a relação com formas de fomento, né? No nosso caso, a gente tem o apoio da FAPESP, também é imprescindível, né? Sim. Como que esse desafio e esse desafio da biotecnologia que vocês estão fazendo, eles podem agregar conhecimento e desenvolvimento para a população? Olha, no caso da engenharia tecidual, da biofabricação, nós estamos tendo ali uma sobreposição de diferentes tecnologias, né? O que muitos autores chamam da bioconvergência, né? Então, você tem uma técnica da manufatura aditiva que está se sobrepondo a novos processos que podem impactar a área da saúde. Esses produtos biotecnológicos, essas terapias avançadas, elas pressupõem que você vai engenheirar a célula, manipular uma célula num nível maior do que já é feito em terapias celulares convencionais. Porém, quando essas técnicas elas ganharem escala, nós vamos ter aí um ambiente extremamente disruptivo para a produção de possíveis órgãos, para rumo à medicina personalizada, né? Então, os impactos são disruptivos mesmo, né? Sem dúvida. E como que está esse campo no Brasil e no mundo que você está mencionando? Ele está iniciando. A maior parte desse campo ainda está no âmbito da pesquisa e desenvolvimento, ainda está na bancada. Essas pesquisas, elas estão trazendo indícios muito positivos, só que ainda em bancada. Quando a gente passa a pensar na universalização dessas possibilidades, nós vamos ter que dar um passo à frente no scale-up dessas técnicas, né? E existem desafios do ponto de vista de como fazer isso em grande escala, né? Esse é um ponto que a gente
sempre presta atenção porque nós estamos lidando com expectativas de pacientes, né? E mesmo você tendo indícios na academia, ou nos institutos, mesmo em empresas, a gente tem que estar atento de que isso ainda vai precisar dar mais passos para universalizar e se tornarem tratamentos convencionais, né? Sem dúvida. Mas hoje, o que um médico ou um dentista, enfim, pode esperar para um futuro próximo ou médio prazo, assim, do uso dessas tecnologias que estão chegando, da bioimpressão, né? São técnicas que vão possibilitar muito o olhar individualizado de um determinado tratamento. Então, por exemplo, hoje é possível você coletar células tumorais de um paciente, estabilizá-las em um protocolo, bioimprimi-las em placas e fazer todo um drug screening padronizado do tipo de tratamento que poderá vir a ser utilizado. Né? Essa é um norte muito claro, né? A medicina personalizada de fato. O mesmo quando a gente passa para pensar em possíveis enxertos utilizando células do próprio paciente. Então, você coleta a célula, expande em laboratório e, eventualmente, você utiliza a célula do próprio paciente para, então, um determinado enxerto de pele ou de outro tipo de órgão. Então, são várias as possibilidades que esse campo está abrindo, né? Mas isso já está acontecendo ou ainda está para acontecer? Isso está para acontecer. Eu diria que nós estamos na iminência de ver modelos de negócio explorando essas possibilidades. Mas, quando a gente pensa na célula engenheirada, hoje as CAR-T-cells já são uma realidade. Sim. A grande indústria farmacêutica já manipula a célula no seu nível genético, programando para que ela ataque um tumor, né, de um determinado paciente. Essa, aliás, ganhou o prêmio Nobel, né? Ou foi, né? Eu acredito que sim. Acho que até, se eu não me engano, agora me fugiu, mas essa do CAR-T-cell é um bom exemplo, né? É um bom exemplo. Tá. Mas aí a gente sair disso que você está explicando, que é manipular um grupo de células para que ela reconheça um tumor ou para que você veja qual o melhor fármaco atua naquele tumor, para a gente chegar num órgão ou num tecido, aí é um pulo já um pouco maior e talvez a gente ainda leve algum tempo. Exato. Isso ainda vai levar algumas décadas. Tá. Hoje, nós estamos trabalhando com tecidos em escala extremamente diminuta. Né? A gente ainda não consegue complexificar um órgão, uma estrutura de um órgão. Um coração, um rim, um fígado. Né? Ainda existem passos a serem dados e isso ainda vai levar algumas décadas. Quando isso vir a acontecer, nós vamos ter questões regulatórias e até mesmo éticas sobre o uso, o custo, o pagamento, uma série de elementos que ainda precisam ser colocados no lugar para essa indústria, então, ser uma alternativa totalmente universalizada. Sem dúvida. E hoje, vocês na 3DBS, qual é a linha de pesquisa e do que vocês já estão fazendo e o que a sociedade já tem utilizado do que vocês produzem? A 3DBS, ela nasce em 2018, observando essa, de fato, oportunidade nos valores que os equipamentos chegavam no Brasil. Só que no planejamento estratégico de 10, 15 anos que a gente visualiza, a gente tem esse norte de que com essa tecnologia passar a desenvolver tecidos que tenham uma proposta de valor principalmente para a indústria. Então hoje a 3DBS trabalha com principalmente 3 tipos de tecidos: os modelos de pele, o modelo de barreira intestinal e os esferoides de fígado. O modelo de pele, ele já é uma demanda para a indústria de cosméticos porque já existe uma imposição regulatória proibindo o uso de animais. Né? Então, as indústrias elas têm que se adaptar a novas alternativas, né, para os seus testes de eficácia e segurança de produtos. Esse é um produto que já está sendo oferecido para diferentes empresas no Brasil hoje. Vocês imprimem uma pele para que as empresas de cosméticos façam os testes nessa pele bioimpressa. Exatamente. Então, a gente utiliza uma placa de 12 poços, né? E ali com a bioimpressora a gente faz mais ou menos 1 centímetro quadrado de pele. E isso chega maturado para uma indústria de cosméticos e eles fazem a deposição do novo produto cosmético que eles estão desenvolvendo. Aí eles vão analisar alguns elementos específicos: a permeação cutânea, a toxicidade, a corrosão, né? E esses modelos eles podem ser variados, né? Você pode estar tentando mimetizar uma pele jovem, uma pele de uma pessoa com mais idade, uma pele pigmentada, né?
O modelo de barreira, ele tem muito essa proposta de valor de você trabalhar com a absorção de elementos alimentares de interesse. Né? Ou seja, uma alternativa a ter que olhar para o indivíduo e coletar a urina, a fezes ou até o exame de sangue para identificar o que de fato o organismo está absorvendo. E o esferoide de fígado, ele é muito comum na indústria farmacêutica, porque você tem que analisar o impacto de um novo fármaco em contato com o fígado. Agora, para onde isso está caminhando? Para você ter uma análise sistêmica desses elementos fora do corpo humano. É aí que entra o advento dos órgãos on a chip, que são sistemas microfisiológicos que estão conectados com microcanículos ali, e você tem uma bomba específica para essa aplicação que faz com que esses tecidos interajam. Então, você pode avaliar a permeação cutânea de um produto na pele, a sua absorção pelo fígado e o seu ponto final no modelo de barreira intestinal. Essa é a ideia. Que bacana. Nossa, e para a gente fechar assim, o que vocês sentiram de dificuldade e quais são assim as conquistas que vocês já fizeram empreendendo com uma biotecnologia no Brasil? Olha, eu acho que uma das dificuldades centrais foi sanada junto com a parceria com a São Leopoldo Mandic, que é você conseguir estar dentro de um ecossistema onde você interage com pesquisadores, médicos, alunos, né, docentes, e consegue trocar ideias e consegue pensar em como isso vai evoluir. Né? Uma outra é o apoio da FAPESP, né? Você conseguir, então, ter um projeto aprovado através do programa PIP, que é um recurso de subvenção econômica e que também apoia toda a pesquisa do início até a sua fase de comercialização. Né? Acho que esses são os dois principais pontos, assim, Marcelo. E que também vocês aí agora apostam em chegar num produto final. Vocês vão continuar evoluindo nessa desenvolvimento dessas peles e até chegar num produto, quem sabe, num órgão daqui a alguns anos. A ideia é essa. Mas para isso, a gente tem que seguir uma série de elementos regulatórios, né, que a Anvisa já colocou desde 2019 para os produtos de terapias avançadas, só que dar um tiro longo, né? Claro. Você passar por um vale onde você não vai ter receita durante um bom período. Por isso a gente está sempre olhando o que tem uma proposta que pode ser vendida, que pode chegar à comercialização hoje. Tá certo. Muito legal a nossa conversa aqui sobre empreendedorismo na biotecnologia, uma área muito vasta, aqui no caso da 3DBS, aqui com o Pedro aqui à frente, que é dessa bioengenharia de tecidos. Parabéns, Pedro, a você e a toda a equipe lá que faz todo esse movimento da biotecnologia e o empreendedorismo. Parabéns. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Prazer é nosso. Se você gostou aí desse Mandicast, desse bate-papo bioimpresso, tecnológico e empreendedor, deixa um like. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic e no Spotify. Um abraço!